Método mais fácil para você ser lucrativo com as apostas esportivas, não tem outro. Eu vou provar isso para você aqui, meu patrão. Quero te mostrar os resultados, não somente os meus, mas dentro do método. Eu quero que você coloque esse método em prática e depois você comenta nesse vídeo aqui, porque você vai ganhar dinheiro, tá? Agora, é necessário que você faça exatamente como eu vou te explicar nesse vídeo aqui. Eu vou procurar passar essas informações de forma bem rápida, no máximo em 10 minutos. Então, se inscreva nesse canal, deixa seu like, que eu tô sempre passando aqui diversas dicas, trabalhando com odd baixa, múltiplas seguras. E eu vou mostrar isso pra você. Por que o odd baixa é o melhor caminho pra você ser lucrativo? Primeiro, por conta da probabilidade. Quanto menor a odd, maior a probabilidade de acertar o evento. E eu vou provar isso pra você aqui e vou passar um método pra você criar múltiplas um pouco mais agressivas, diferente da múltipla segura. Porque as múltiplas seguras existem regras, isto é, não coloco os jogos no mesmo horário, eu coloco os melhores jogos de cada dia. Por exemplo, melhor jogo de sábado, os melhores jogos de domingo, os melhores jogos de segunda, criando uma múltipla no longo prazo. Por isso que se você observar aqui nos meus resultados agora, não vou abrir aqui o bilhete porque é de exclusividade do VIP, tem bilhetes que todos os bilhetes estão pagando. Eu tô com 21 bilhetes abertos, todos estão pagando, mas está pagando só parte. Por quê? Porque o bilhete é feito no longo prazo. Então tem muitos jogos que ainda vão acontecer, por exemplo, jogos que irão ocorrer hoje, como esse jogo aqui do Crystal Palace. Eu vou até passar uma dica aqui pra vocês, nesse jogo do Crystal Palace tem uma defesa muito melhor do que o West Ham, tá jogando em casa. Talvez, eu não coloquei esse jogo no meu bilhete, mas um handicap europeu mais 2 para o Crystal Palace seja uma boa. E aí você vai montando a sua múltipla, tá? Você pode até fazer o seguinte, deixa eu excluir aqui, deixa eu ver se eu posso, senão eu vou mostrar para vocês os jogos. E a exclusividade do VIP eu não posso fazer isso, que é a repostagem. Tipo, é clicar aqui e vai mostrar os jogos que irão acontecer ainda, tá? Então você pode fazer isso também. E aí você acrescenta os jogos que você está analisando hoje. Por exemplo, aqui do Crystal Palace, tá? Não vou fazer isso porque senão vai aparecer os jogos. Quer ver? Deixa eu pegar aqui abaixo, deixa eu ver um bilhete... deixa eu ver esse bilhete aqui, por exemplo, tá? Quantos jogos restam? Já tá pagando aqui, quase, tá pagando muito bem, né? Se você colocou 1000, já tá voltando 622. Restam 2 jogos, tá? Então é só fazer o gerenciamento. Não tô usando mais a minha grana, mas a grana que a casa de aposta está pagando para gerenciar qualquer risco que esse jogo do Bahia Remo venha trazer. E de forma estratégica, eu coloquei esse jogo por último. Pode ver que é um dos últimos jogos do bilhete. Por quê? Porque os primeiros jogos mais fáceis eu coloquei no bilhete. À medida que cada jogo foi sendo finalizado, foi gerando lucros para mim. Pode ver que eu não tô usando mais a minha grana, mas a grana que a casa de aposta está pagando para gerenciar qualquer risco que esse jogo venha trazer. Qual risco que esse jogo pode me trazer? Nesse jogo, eu escolhi o mercado para sair 1 gol e não mais do que 5 gols. Não pode sair 6 gols. Então, se não sair nenhum gol no primeiro tempo, esse cash não vai cair? Vai dar uma caída. Então eu posso encerrar com 400 e pouco de lucro ainda. Então esse é o risco, não sair gol no primeiro tempo. E poderá sair muitos gols no primeiro tempo. Se sair 3 gols no primeiro tempo, esse cash vai cair também. Eu poderia encerrar com ainda 400 e pouco de lucro. Então eu trabalho assim, de forma inteligente, sem contar com a sorte, com cotação baixa, tá? Então todos os bilhetes estão pagando, sem exceção. Todos os bilhetes estão pagando nesse exato momento. E eu quero mostrar para você qual o método que eu utilizo. Claro, com múltiplas um pouco mais agressiva. Torno a repetir, múltiplas seguras. Não coloco jogos no mesmo horário. Evito certos mercados contra o tempo. No caso aqui, essa múltipla aqui é uma múltipla mais agressiva. Mas eu coloquei de forma estratégica esse jogo, esse mercado mais agressivo por último. Justamente para que os primeiros jogos, com os mercados mais seguros, mais previsíveis, gerassem lucro para mim. E trabalhando com odd baixa. Evitando colocar jogos no mesmo horário. Isto é, acompanhando jogo a jogo. Que é muito melhor para fazer o gerenciamento. Se você souber trabalhar de forma inteligente, porque Deus te deu a cabeça para pensar. Se você não utilizar isso aqui para pensar, para raciocinar, realmente, de fato, você nunca será lucrativo nesse mercado. Então, 21 bilhetes, todos estão pagando nesse exato momento. Bem, então, esse jogo do Crystal Palace, tu poderá colocar um handicap mais 2 para o Crystal Palace acompanhando o jogo. E aí você vai acrescentando outros jogos ao bilhete. Eu esqueci de falar. Então, olha só, deixa eu excluir aqui. Tava falando sobre a repostagem, que eu chamo de repostagem. É só clicar aqui, ó. Aí vai repetir os jogos que irão ocorrer ainda, depois você acrescenta os jogos que você está analisando para ir aumentando a cotação. E aí você vai fazendo isso. Por exemplo, hoje tem o jogo também da Fiorentina. Aqui, ó. Fiorentina é favorita, tá? Para vencer. Aí fica a seu critério. Eu vou te ensinar aqui um macete para você ver se realmente vale a pena colocar um handicap mais 2 para a Fiorentina ou não, tá? Então a odd já chegou a 1.43. Quando chegar a 1.43 para mim tá ótimo, ok? Bem, então vamos lá. Vamos ao método, vamos ao que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para isso, né não, meu patrão? Então vamos lá. Mas antes disso, torna a repetir, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, clica no link que está aqui na descrição do vídeo e vai lá pro meu grupo grátis no Telegram para você aprender mais sobre múltiplas seguras, que eu passo diversas dicas, diversas informações, como criar múltiplas seguras para você ser lucrativo nesse mercado. Então clica aqui na descrição do vídeo, no link, e vai lá pro meu grupo grátis no Telegram ou no link fixado nos comentários. E também eu vou colocar no link fixado nos comentários o nome desse aplicativo aqui, ok? Então vamos lá. Como é que funciona? Eu peguei os resultados de ontem para provar para você que se você fizesse, colocasse em prática esse método, você teria lucrado, tá? Então vamos lá, vamos ao passo a passo. Primeiro ponto aqui, cara, eu tenho diversos métodos. E aqui a gente vai utilizar o método de handicap europeu mais 3. Como é que funciona?
Primeiro é você fazer essa configuração, e quem entra no grupo VIP das múltiplas seguras e depois tem acesso ao grupo de análise VIP, onde eu mostro quais são as ferramentas que eu utilizo, as 4 ferramentas que eu utilizo, eu mostro quais são os 4 métodos que eu utilizo, métodos de múltiplas seguras, múltiplas agressivas e múltiplas aonde você consegue fazer alavancagem da sua banca. Então são 2 métodos de múltiplas de alavancagem, de 100 a 1 milhão de reais, com 100 bilhetes, a gente está nesse exato momento no 24º bilhete. E também o grupo de alavancagem ciclo, onde a gente começa com 500 reais ou com 50 reais, de 50 a 500 reais, você faz a aplicação numa odd de 1.20, 15 vezes a juros compostos. Então se você começar com 500, você termina com 1.000 e com 14 mil reais em 15 bilhetes, 14 mil reais em 15 bilhetes. Mas toda vez que a gente dobra o investimento, a gente sempre tira o nosso lucro. Por exemplo, começamos com 500 reais, a odd de 1.20, chegamos a 1.000 reais, a gente tira 500 e recomeça com 500. A gente não usa mais a nossa grana, mas a grana que a gente lucrou. Até fechar 15 bilhetes, onde a gente alcança 14 mil reais, com a odd de 1.20. E aí fechou esse ciclo que a gente já fechou, reiniciamos o novo que a gente já está nesse exato momento no 13º bilhete. Depois eu mostro pra vocês aqui no grupo, no Telegram, que o Telegram tá até fechado aqui. Deixa eu abrir o Telegram, depois eu mostro pra vocês. Gente, vamos ao que interessa. Então o que você vai fazer nesse método aqui? Primeiro, você vai se cadastrar nesse aplicativo, vou deixar o link aqui fixado no comentário. Segundo ponto, você sempre tem que selecionar aqui, ó. Não pode haver favorito. Então você vai clicar aqui, ó. Tá vendo as estrelinhas menores? Tem as estrelinhas maiores. Vou mostrar aqui pra você. Ó. Bem, deixa eu voltar aqui, porque eu vou selecionar os campeonatos que eu... Aqui, minhas ligas, tá? Selecionei minhas ligas, agora fica mais fácil. Tá vendo aqui as estrelinhas maiores? Não, esses jogos não. Somente estrelinhas menores que não há favorito. Pode ver que a cotação é muito parelha, tá? Outro ponto é você verificar aqui o confronto direto entre as duas equipes. 60% das vezes o Liverpool venceu, e venceu novamente aqui. Só que, cara, esse confronto direto é o histórico de confronto direto entre essas duas equipes. A gente tem que também analisar o momento atual das duas equipes, tá? E o momento atual, o Everton jogando em casa, ele tem uma vantagem muito boa, tem um clean sheet muito bom, isto é, a correlação de jogos feitos com a quantidade de gols sofridas foi muito baixa, então ela tem uma força de defesa muito bom, o Everton, de 63%, até superior ao Liverpool, tá? E se a gente observar aqui, tem outros dados que eu não vou me prender, você só vai ter acesso a essas informações lá no grupo de análise VIP, ok? Bem, vamos lá ao segundo ponto, clean sheets. Aliás, expectativa de gols. Que a expectativa de gols tem que ser de no máximo 2 e não de 3, tá? Esses são os pontos principais. Os demais pontos você vai aprender lá no grupo de análise VIP. Então vamos lá, patrão. Geralmente, quando existe o confronto onde há uma discrepância maior do que 20%, eu não coloco no bilhete. Então esse jogo do Everton-Liverpool eu teria tirado. Mas é claro que se eu for fazer uma análise mais aprofundada, eu teria colocado esse jogo, como eu coloquei esse jogo, no handicap mais 3 para o Everton, tá? Mas para vocês, para que vocês façam, criem esses bilhetes de forma mais simples possível, elimine esses jogos. Então você iria eliminar o Cremonese e Torino. Bem, Cremonese e Torino você não eliminaria, por quê? Porque são duas equipes que tiveram pouquíssimos confrontos, tá? Então você não eliminaria. Hoje tem poucos dados entre essas duas equipes. Agora, Everton e Liverpool você eliminaria. Curitiba e Atlético Mineiro você eliminaria. Curitiba e Atlético Mineiro você não eliminaria. Por quê? Porque nesse caso aqui, cara, a cotação maior está ao lado do Atlético Mineiro. E o confronto, tá? A vantagem do confronto está para o Atlético Mineiro. E também a força de defesa está para o Atlético Mineiro. Então você colocaria um handicap mais 3 para o Atlético Mineiro, ok? Porque a cotação do Atlético Mineiro é de 3,29. Então iria abrir o mercado de handicap mais 3 para o Atlético Mineiro. Você colocaria no seu bilhete. Então vamos supor que esse fosse o primeiro jogo do bilhete. A gente colocaria lá, primeiro jogo. Um outro jogo, se você fosse fazer uma análise mais aprofundada, seria o handicap mais 3 para o Everton, que teria batido, tá? Nesse caso aqui, ó, Metz, tá vendo aqui? Metz e Paris. O handicap mais 3 seria para o Metz, porque tem uma cotação maior de 3,09. O confronto está de 60% a favor do Metz. E a defesa, força de defesa também não tem muita diferença. Então eu colocaria o handicap mais 3 para o Metz e teria batido, porque o jogo foi 3-1. Não pode perder de 3-0, 4-1, 5-2, isto é, 3 gols de diferença. Nesse caso aqui foram só 2 gols de diferença, então teria batido. Um outro jogo que eu colocaria no meu bilhete que teria batido. Um outro jogo que eu colocaria no meu bilhete e coloquei no meu bilhete foi o jogo do Santos e Fluminense. A cotação do Fluminense está maior, tá vendo? 3,27, logo abriria o handicap mais 3 para o Fluminense. Colocaria esse jogo também no meu bilhete. Pode ver que o confronto direto entre essas duas equipes, o Fluminense leva vantagem, 50%, força de defesa está muito parelho, e eu colocaria o handicap mais 3 para o Fluminense. Se nós pegarmos aqui esse jogo, repare aquilo que eu falei. Quando a discrepância está acima de 20%, você não coloca. Então, a discrepância maior está aqui para o Rennes, está de 60%, e o handicap mais 3, no caso a cotação de 3,38 para o Estrasburgo. Mas o Estrasburgo tem 30% só de vitória em confrontos, então não colocaria, beleza? Aqui do Everton eu colocaria por conta da atuação atual da equipe. É uma equipe que jogando em casa é muito boa, sofre pouquíssimos gols, ok? Isso a gente tem que levar em consideração a atuação atual. Aí você tem que fazer análise, mas não é o caso aqui, tá, gente? No caso aqui,
É uma análise simples, sem você gastar muito tempo para fazer análise. Você que trabalha em CLT, trabalha fora, esses jogos você tira, não coloca no bilhete. Não coloca do Everton, você colocaria aqui no caso, aqueles que eu mencionei. Curitiba, Atlético Mineiro, Santos e Fluminense, Metz e Paris. Agora vamos aqui, Nantes e Brest. A gente podemos reparar que a cotação maior é para o Brest, tá vendo? 2,96. O Brest no confronto direto é 50%, tá maior do que o do Nantes. Não tem uma diferença de 30%? Tem, mas pô, é 50% para o Brest. Então tá a favor do Brest. Eu vou colocar o handicap mais 3 para a equipe que tem a cotação maior, que no caso do Brest. Então handicap mais 3 para o Brest, que tem um confronto superior, uma vitória de confronto superior ao Nantes. Então colocaria o handicap mais 3 para o Brest, que o jogo foi 1-1, teria batido o nosso bilhete. Outro jogo, Arouca e Estrela, eu colocaria aqui um handicap mais 3 para o Estrela. A cotação está 3,58, então abriria o mercado para o Estrela, de handicap mais 3, expectativa de 2. E aqui o confronto direto 40-40, força de defesa também muito boa, 63% para o Estrela, então muito legal, colocaria no meu bilhete. Outro aqui, Benfica. Olha aqui a discrepância, tá vendo que tá menor para o Benfica, 20%, mas não é diferença de 20%, é de 10%, 30-20. Eu colocaria o handicap para o Benfica venceu, não havia favorito, um handicap mais 3 para o Benfica, porque a cotação é maior, 3,45. Então bateu também. Aqui um handicap mais 3 para o Boca Juniors, e venceu de 1-0. Aqui, ó, a expectativa de 2, até o confronto direto tá maior para o Boca Juniors, 50%, show de bola, colocaria no bilhete, teria batido também. Aqui na Austrália, eu colocaria o handicap mais 3 para a equipe da casa, colocaria, porque o confronto direto, a discrepância está apenas de 10%, tá vendo aqui 10%, de 40 para 50, tem até uma defesa melhor, de 88%, colocaria o handicap mais 3 para a equipe da casa, a cotação está 3,68, bateu. Aqui no caso, Ceará e Londrina, não colocaria, lembra? Olha a discrepância aqui do confronto, 14% contra 71%. Então não colocaria um handicap mais 3 para o Londrina. Se fosse o contrário, se eu conseguisse colocar um handicap mais 3 para o Ceará, aí sim, eu colocaria. Até mesmo porque o confronto do Ceará tem maior vantagem do que o Londrina. 71% das vezes ele venceu, mas não é o caso, não colocaria. Esse daqui eu já, ó, 17 para 33, eu já colocaria um handicap mais 3 para o Atlético Goianiense, tá? Aí tu faz o cálculo aí, será que tem a diferença de 20% aqui? 33 para 17? Eu acho que não. E a força de defesa é boa do Atlético Goianiense, colocaria o handicap mais 3 para o Atlético Goianiense. E tem vários aqui, ó. Aqui já não colocaria, ó. Olha, tá vendo aqui, ó? Expectativa de 3, de 4, não colocaria. Aqui já dava para colocar? Não. Deixa eu ver aqui. Confronto direto, tem uma discrepância de 20%, não colocaria esse jogo. Enfim, todos os jogos que nós dentro do método, conseguíssemos colocar, teria batido. Que nós puséssemos, teria batido. Todos os jogos que nós poderíamos pôr, teria batido, tá? Dentro do que eu acabei de ensinar para vocês, sem fazer muito análise. Só ter esse aplicativo em mãos, meu patrão, e utilizar esse método do handicap europeu mais 3, teria batido tudo, tá? Tudo. No dia 19, que foi ontem, 19 de abril. Bem, coloque em prática esse método aqui, vou deixar o link do aplicativo fixado no comentário, vá lá pro meu grupo grátis no Telegram, vou deixar o link na descrição e também fixado no comentário. E depois eu quero que você comente nesse vídeo, coloque em prática, depois eu quero que você comente nesse vídeo se deu certo. Coloque em prática essa semana. Cria o bilhete no longo prazo para aumentar a segurança, evite colocar jogos no mesmo horário para aumentar a segurança. É um bilhete no longo prazo, os lucros vão vir de forma espaçada, como eu mostrei para vocês na Betano. Você pode utilizar qualquer casa, Bet365, Sportbet, Novibet, Superbet. Às vezes o nome é diferente, na Betano tá Handicap, lá na Superbet tá Handicap de 3 vias, se eu não me engano, tá? Tem alguns, dependendo da casa, o nome acaba sendo um pouco diferente, mas é a mesma coisa, mesmo mercado, só procurar que você acha. Se inscreva no canal, deixe seu like, te vejo no próximo vídeo, meu patrão. Vambora!